A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue a sua Bíblia, abre ela em Filipenses capítulo 2 e verso 15. Terceiro áudio sobre corrupção. Por que, irmão Alex, que você está falando assim de corrupção? Já é o terceiro áudio. Sim, porque isso é um estudo, irmãos. Eu faço o estudo e trago a você para colocar dentro do seu pensamento, do seu coração, aquilo que o Senhor quer que você entenda. A corrupção, ela está em todos os lugares, né? E ela pode arrastar muitas vidas, sim. Ela pode estar aí nesse exato momento no seu pensamento, pode estar dentro do seu lar, pode estar no pensamento do seu marido ou da sua mulher, dos seus filhos. A corrupção, ela vem de várias formas. Ela existe e tem várias formas, né? Você não vai encontrar ela como uma forma quadrada, porque ela também pode ser redonda, ou como uma forma de um triângulo. Não, ela tem várias formas que ela pode entrar dentro da sua casa. A corrupção é muito perigosa. Ela faz com que a pessoa venha ao pecado. Amém? Filipenses capítulo 2 e verso 15 diz assim: para que sejais repreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Todo dia esmiuço um pouco esse versículo, né? Mas é claro que se você está me acompanhando, se você tem esse estudo aí com você, o primeiro e o segundo áudio, você deve ter visto aí a corrupção que aconteceu no céu, no coração de Satanás, e ele corrompeu alguns anjos, né? E depois, aqui na terra, quando Moisés, ele esteve ali no monte orando e o povo se corrompeu no pé do monte, irmãos. Bom, a corrupção, ela pode acontecer por várias situações, né? Uma pessoa grita, olha, Jesus está demorando, descobri tal santo que também faz milagre. De repente as pessoas começam a seguir esse tipo de ideia, né? E não pode. Bom, entendemos aqui que nós temos que ser e estar no meio de uma geração corrupta, mas temos que ser e estar sempre em luz. Jesus é a luz, nós somos a luz, temos que estar em luz e não podemos perder o foco. Agora eu vou contar uma outra corrupção que aconteceu com Israel, e eu quero que você entenda, compreenda bem. Abre a sua Bíblia em Esdra, capítulo 9. Esdra, Velho Testamento, capítulo 9. Vamos lá. Antes de Neemias. Esdra capítulo 9. Glórias a Deus. Olha só, eu vou ler. Esdra capítulo 9. E acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos desta terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas mulheres para si, para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos desta terra, e até a mão dos príncipes e magistrados foi primeira nesta transgressão. E ouvindo a tal coisa, rasguei o meu vestido e o meu manto, e rasguei os cabelos da minha cabeça, arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntou a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. Somente até aqui, né? Do 1 ao 4, capítulo 9, do 1 ao 4 de Esdra. O que aconteceu realmente aqui, irmãos? O povo, eles estavam cativos, presos ao pecado. E por estarem já totalmente desviando de Deus, o povo entrava em sujeira. Mas aquele povo que não estava em sujeira, começava a zelar pela palavra do Senhor. O povo ainda era o povo de Deus. Aconteceu que esse povo, eles eram uma nação santa, uma semente santa, uma semente limpa. E essa semente que era eles se contaminaram, né? Eles desejaram as mulheres que eram de outros povos, né?
Estamos agora em uma época de carnaval. Bom, imagina você que pessoas agora comecem, os filhos da luz, desejarem as mulheres que estão nas trevas. O que acontece? Ele vai desejar aquela mulher vai desejar aquele homem, pronto. Vão fazer o quê? Uma mistura. E essa mistura, essa corrupção aí, acontece quando é ludibriado ou aguçado os seus sentidos e a pessoa cai no pecado. Quando cai no pecado e misturou a semente santa. Porém, é muito mais fácil um filho das trevas iludir e ganhar um filho da luz. Por quê? Porque eles são mais prudentes no seu trabalhar, né? E o que acontece? O cristão, ele anda sempre desarmado. Desarmado no bom sentido espiritualmente. Ele nunca está preparado para as coisas que vêm aí à frente, né? Muitos cristãos não jejuam, não oram, não buscam o Senhor como se deve. Não é só subir e descer monte, não é só vigília. Tem que ter um compromisso de santidade também com o Senhor, né? E nisso daí o que acontece? Aqueles homens se contaminaram e se casaram, irmãos, com mulheres estranhas. E tiveram filhos com mulheres estranhas. Veja bem o que eu estou dizendo aqui, aconteceu naquela época e naquela época podia acontecer assim. Esdra pediu ao povo para orar ali e de repente começaram a orar. E aí o povo, vendo Esdras, você pode continuar o texto depois, fazendo aquilo, se sentiram enojados da sua sujeira, né? E aí o que aconteceu? Eles tomaram decisão de fazer um concerto com o Senhor. Como que era esse concerto, irmãos? Era despedir, tirar do meio deles aquele povo que não era do povo deles, né? Quem estava em pecado. Por isso mesmo, eles decidiram o quê? Despedir-se das mulheres estranhas, né? Mas só que já tinham filhos, irmãos. Isso dá uma tristeza? Dá, irmãos. Mas naquela época era necessário para eles, né? Não podemos trazer aquilo para agora, mas nós vamos trazer uma lição com aquilo, né? O que acontece? Depois que o leite derramou, não adianta mais. Lá, o que eles fizeram? Eles se separaram das mulheres estranhas e fizeram um concerto com o Senhor. Fazendo assim, estavam limpos de novo, né? Eles estavam de novo fazendo a limpeza no mundo material, no mundo carnal, no mundo espiritual. E dessa maneira, eles estavam fazendo a vontade de Deus. Agora, o que nós vamos trazer para o nosso tempo é o seguinte: qual é aquela lição? O povo estava poluído porque se contaminou com pessoas estranhas, né? Na realidade, nós temos que atrair o povo que está lá fora para a igreja, casarmos e darmos em casamento, mas dentro da igreja, conforme os mandamentos do Senhor, não conforme o mundo está lá fora. Irmãos, eu estou preparando aí uns áudios, um estudo sobre casamento, sobre família, né? Como ter minha família em Deus. Eu vou trazer esse estudo para vocês ainda. Eu estou preparando ele, eu estou estudando algumas coisinhas, eu estou engordando esse estudo para você se alimentar bem. Você já viu que os ingredientes que Deus me dá são coisas gostosas, amém? Então vamos ver. Esdras não decidiu nada, quem decidiu foi o povo, de se separar. O que Deus quer que você aprenda com isso, né? Há pessoas que estão ouvindo esse áudio que está se preparando para casar. Há pessoas que estão em noivado, há pessoas que estão namorando e há pessoas que planejam casar-se de novo depois que um dos seus cônjuges já faleceu, porque o casamento, a Bíblia diz que é um só, mas eu não vou debater aqui ainda sobre isso. O que acontece? De repente, acontece um boom nessa situação. As mulheres têm que pegar seus filhos e ir embora. Então, Esdras vê que o povo se santificou e se limpou. Deus não quer que você passe por essa situação, porque tem homens e mulheres que casaram com pessoas que não eram cristãos. O que isso se tornou na sua vida? Um jugo desigual. Ah, mas era mil maravilhas no começo, não era? Agora, essa pessoa que está do seu lado não te trata bem, te proíbe para a igreja, algumas até apanha. O que acontece? Deus tenta te avisar as coisas, mas você tampa os ouvidos. Agora Deus está te avisando de novo. Você que pode evitar um casamento mal sucedido, comece agora, debaixo do joelho, orando, falando com o Senhor. Bom, a Bíblia nos ensina dessa maneira, né? Que você tem que preparar essas coisas para você. E há a possibilidade de você ter um bom casamento, orando a Deus, estando bem com Deus. Ah, mas nenhum casamento não tem crise? Todo casamento pode passar por crise, até porque algumas crises servem de alimento para que o casamento fique maduro. Mas olha só o que acontece. De repente, Deus mostra para aquele povo que há um jeito de se limparem. Conforme eles se limpam, eles enxergam dentro
do contexto ali da situação deles, que eles estavam imundos porque tinham casado com mulheres estranhas. Então Deus quer o quê? Quer pureza, quer limpeza. Deus quer que você, antes que passe daquela situação, veja bem o que você está fazendo, porque a corrupção acontece assim. Aquela mulher se casou com aquele homem, ela era de outro povo, ela tem que adorar os deuses dela. É lícito que ela faça a vontade dela, ué. Só que aí começa um julgo desigual. Quer ver um exemplo? Acabe era do povo de Deus e Jezabel era de um povo estranho. O que Acabe fez? Acabe era um rei de Israel muito mau, por sinal. Casou-se com Jezabel. Jezabel, ela dominou o reinado de Acabe. Quer dizer, a coroa estava na cabeça de Acabe, mas quem mandava lá na coroa era Jezabel. A coroa estava na cabeça de Acabe, mas quem mandava em Israel ali no povo todo era Jezabel. A coroa estava com Acabe, mas quem maltratava e judiava do povo de Deus era Jezabel. A coroa estava com Acabe, mas quem dava ordem era Jezabel. Julgo desigual. Ele não tinha coragem de peitar a sua mulher. Houve até a história de Nabote, que ele queria a vinha, começou a chorar. Ficou como um beberrão ali chorando, e ela foi e planejou a morte dele, para que ele pudesse tomar posse daquela vinha. Bom, esse não é o nosso caso agora, não é um assunto para nós agora, mas o que eu quero dizer? As pessoas que estão lá fora, elas vêm com muitas artimanhas e corrompem. Você sabe quantas pessoas não suportam uma tentação? Poxa, eu vou todo dia para a igreja, minha mulher não vai. Aí a mulher vive de roupas seminuas dentro de casa, dando em cima de outros homens, com sem vergonhice, tomando bebida alcoólica, usando drogas ou usando cigarros, e você não consegue, tanto mulher quanto homem, você não consegue. Aguarde o estudo que eu estou trazendo. Você vai ver o estudo da família, como dá para ganhar essas vidas também, mas isso é mais pra frente. Então esse julgo desigual acaba de uma hora que a pessoa até se irrita. No momento o diabo vai jogando só setas, ela não suporta muito quando vê que não, ela desvia também, ela sai da presença de Deus e fica juntamente com eles lá na sujeira. Deus não quer dessa maneira. Esdra conseguiu limpeza daquele jeito, muito dolorosamente, mas Deus não quer que você faça dessa maneira. Deus quer que você faça antes. Não deixe o leite derramar, desligue ele antes, tá entendendo? Conseguiu compreender aí? Quanto a coisa vai chegando, esquentando, melhorando, tá ficando gostoso, tá ficando bonito, tá ficando legal, vou casar, opa, desliga o leite, reflita, porque muita coisa pode ser evitada antes, né? A corrupção dentro de um lar acontece quando as coisas são mal sucedidas, não são conforme o Senhor o quer. Por isso, essa corrupção, ela tem que ser parada. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.